Lá, já comecei a falar lá em cima, mas aqui nós vamos detalhar, como eu já havia dito, a organização da educação nacional, tá? Da organização de competência da área de competência da União, Distrito Federal e Estados e dos municípios, tá bom? Artigo 8º, então, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e executando e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Regra geral, seguir o bom senso. As políticas, as diretrizes nacionais, pensando num currículo amplo, num currículo que trate da dimensão nacional, que respeite as diversidades locais e regionais, mas que tenha diretrizes nacionais, as políticas para o acesso, permanência, garantia de permanência nas várias modalidades de ensino e legislando e fiscalizando as instituições sob a responsabilidade da União. Como eu já falei, e aqui vai trazer claro para a gente, que são as universidades federais, os institutos de tecnologia e formação profissional federal, os IFETs, antes eram as escolas federais, esqueci o nome aqui, antes as escolas federais, hoje são os IFETs, e as faculdades particulares, tá? Vamos detalhando aqui e vamos observando isso. Os CEFETs, antes eram CEFETs e hoje são IFETs, antes era o Centro de Formação e Educação Tecnológica, hoje são IFETs, Institutos Federais de Formação, IFET, Instituto Federal de Educação Tecnológica. Então, o parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da lei. A União incumbe-se-á, então, de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, e esse plano é reformulado de 10 em 10 anos, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, que depois do Plano Nacional de Educação, a estruturação do Plano Decenal de Educação, Plano Decenal Municipal, Plano Decenal Estadual e o Plano Decenal Federal da Nação, que sempre trazem consonância com diretrizes mundiais para a educação, para o desenvolvimento dos países, como nós vimos lá com a Declaração Mundial de Educação para Todos. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Então, básico, a gente já vê isso aí. E quando se fala muito de Enem, nós vemos muito falando sobre o INEP, Instituto Nacional de Educação, Anísio Teixeira, que organiza as provas do Enem, as provas do ensino superior para as instituições superiores do Brasil, que é o ENAD, o Exame Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior, enfim, nós sempre acompanhamos esses órgãos e instituições federais. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, tá vendo? Então, atendimento, a União vai prestar atendimento prioritário para a escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Nós já falamos disso, mas vamos frisar. A redistributiva, através da arrecadação de todos os impostos, faz a redistribuição de acordo com o valor estimado para todos os alunos. Então, o aluno do sul do país vai receber o mesmo tanto que o aluno do norte do país, de recursos do governo federal, e supletiva, quando a União percebe, através dos indicadores econômicos, dos indicadores demográficos, a necessidade de suplementação, de aplicação de recursos adicionais para garantir o padrão mínimo de qualidade. Como? Através de vários programas que o MEC traz, programas que são desdobrados também para as secretarias de Estado de Educação e, por sua vez, também para os municípios. Programa, por exemplo, o PAR, o Plano de Ação Articulada, o PDDE, o Programa de Dinheiro Direto na Escola, são todos programas supletivos para garantir recursos para aquelas escolas, instituições, cidades que necessitam de um aporte financeiro maior para garantir esse padrão mínimo de qualidade, tá bom? Estabelecer a colaboração com os estados, municípios, Distrito Federal, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio que nortearão
os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Muito latente também agora, no ano de 2022, vai ser em 2023, mesmo com mudança política no país, mudança de governo federal, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é uma proposta de reestruturação do ensino médio, nós vamos falar logo depois, quando formos falar do ensino médio, que tenta respeitar um currículo que contemple as questões de interesse nacional de aprendizado e que contemple também questões regionais, mas com fins de desenvolvimento, formação de mão de obra para o trabalho ou de empregabilidade para a população. Cheio de críticas e vicissitudes, mas nosso objetivo é trabalhar com o que está na lei, nós estamos sempre trabalhando com o que está aí na lei, fazendo análise com o objetivo de que você passe no concurso e depois, claro, possa aplicar isso no seu dia a dia. Estabelecer em colaboração, isso aqui já vi cair em concurso, vamos tratar aqui sobre a questão da superdotação dos superdotados, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e município diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Qual foi um levantamento feito deixa eu sublinhar aqui. Qual foi o levantamento feito pelo Ministério da Educação que culminou com essa lei de 2015? No Brasil, nós temos crianças com altas habilidades ou superdotados que não eram identificados e recenseados. Então, a partir de 2015, passou a ser previsto na LDBEM o inciso, observem que é o inciso 4A do artigo 8º, estabelecer diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento das crianças portadoras de altas habilidades ou superdotação. Culminou com essa lei em 2015 é que as crianças com altas habilidades ou superdotação abandonavam a escola por falta de adaptação da escola para atender às suas demandas e também por falta de conhecimento, infelizmente, de nós profissionais da educação, tá? Isso cai em concurso. Então, lembre-se, quando falar lá do concurso, as crianças com altas habilidades ou superdotação devem ser identificadas, cadastradas e atendidas pelo Estado na educação básica ou superior, tá? Anote isso aqui, que isso cai em concurso. Eu já vi essa em questão de concurso, tá bom? Coletar e analisar e disseminar as informações sobre educação básica. A gente sabe muito o que o MEC faz isso constantemente, disponibiliza os dados sobre educação nacional, sobre educação pelos estados, muito dado divulgado durante a pandemia. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, no ensino médio, superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Também uma outra função do Ministério da Educação e âmbito nacional, a avaliação de todas as modalidades, de todas as etapas do ensino, através, por exemplo, do Fundamental 1, do ANA, do Exame Nacional de Alfabetização, através do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e no ensino superior, Exame Nacional de Avaliação o ENAD, o Exame Nacional de Avaliação do Desenvolvimento do Ensino Superior, tá bom? Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Então, você que fez faculdade particular, fez faculdade pública estadual, fez faculdade federal, fez faculdade particular, pública estadual, federal, em São Paulo existe a faculdade municipal, as normas das universidades, dos cursos de graduação e pós-graduação são baixadas pelo governo federal, tá? São atribuições da União. Você que compra o nosso curso, que não fez faculdade, que tem somente o ensino médio, mas que vai cursar e vai prestar concurso, saiba disso. As normas gerais dos cursos de graduação e pós-graduação são definidas pela União, tá? Assegurar processo nacional de avaliação nas instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível. Quais são os sistemas? Como eu já falei, se for as universidades estaduais, como nós temos em Minas, os vários campi da UENG, campi é o plural de campus, tá? Se eu falo campus de Belo Horizonte, é um campus. Agora, se eu falo os campi da UENG, são todos os campos da UENG. Em Minas, por exemplo, nós temos
duas instituições estaduais, a Unimontes, que é onde eu trabalho, e a UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG com vários campi por todo o estado. E a Unimontes são fiscalizadas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, através da sua Coordenadoria de Educação Superior, e a LDB vem trazendo para a gente, que assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível. Então, a organização do ensino superior, a fiscalização do ensino superior se dá dessa maneira. A União fiscaliza os institutos federais, as universidades federais, os estados fiscalizam as universidades estaduais, e se houver, como eu já falei, existe em São Paulo uma universidade municipal, e se houver, universidade municipal. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, tá? O sistema de ensino federal. Bacana? Finalizando essa partezinha aqui para dar sequência, na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão de atividade permanente criado em lei. Isso aqui, desde quando temos ensino superior no Brasil, já existe o Conselho Nacional de Educação. Antes era Conselho Federal de Educação e hoje Conselho Nacional de Educação. Para o cumprimento do disposto no inciso 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Por isso que vocês veem, nós acompanhamos nas instituições, tanto de educação básica, nível técnico, tecnológico, profissionalizante ou superior, a necessidade de cadastros, de levantamento e atualização de dados dos alunos, exatamente para que a União tenha a noção do macro, do que se passa no macro na educação brasileira. Finalizando o artigo 9º, as atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Tá? Então, os estados que têm educação superior estadual vão receber delegação de fiscalização, de cumprimento e de alimentar esses dados para a União. Tá bom? Essa parte da nossa LTBem, eu vou falando sempre, lendo e explicando, e é uma parte que as atribuições são muito parecidas, mas nós vamos passando aqui, sempre enfatizando aquilo que é mais importante, que mais cai no concurso, e trazendo esse tira-dúvidas. Bacaninha? Mais uma pausinha aqui para a gente tomar aquela aguinha, e voltamos já com o artigo 10, que vem falando dessas atribuições no âmbito estadual. Até!